Olá, começa agora o programa Um Contra Um. Nesta bancada, eu, Guilherme Reginato, vou receber toda semana personalidades influentes do Alto Vale para debater temas relevantes e polêmicos. Um programa de perguntas e respostas que vai direto ao ponto nos assuntos que despertam a sua curiosidade. No programa de hoje, eu recebo as fundadoras de um clube só para mulheres empreendedoras. Elas são primas, especialistas em gestão e marketing e já impactaram mais de 11 mil mulheres. Eu estou falando de Daiane e Paula Steffen, as criadoras do Clube da Luluzinha. Sejam bem-vindas. Prazer tê-las aqui no programa Um Contra Um. Hoje, Um Contra Dois, especial. Prazer é nosso. A gente está inovando aqui hoje. A dinâmica do programa Um Contra Um é muito simples. Neste primeiro bloco, nós falaremos de temas de relevância nacional. No bloco seguinte, o assunto passa então a ser regional. E para encerrar, abordaremos questões pessoais dos entrevistados e ainda haverá um pinga-fogo com perguntas curtas e respostas em uma palavra. Bom, para nós começarmos então a nossa conversa, o tema empoderamento feminino está cada vez mais em alta aqui no nosso país. Então eu vou começar com duas perguntas em uma. Primeiro, como vocês definem o termo empoderamento feminino e vocês se consideram mulheres empoderadas? Quem é primeiro? Eu acho que para nós o empoderamento, e é pelo que o clube busca, é a mulher ter a independência financeira dela. Eu acho que não é uma questão machismo e feminismo, não tem essa correlação, mas sim ela buscar dentro dos limites dela o que ela se realiza. Eu acho que a independência financeira ela é saudável para todo mundo. Vai da artesã, que tem o usufruto dela, que tem um trabalho paralelo, a grande empresária, desde que aquilo esteja realizando ela e que ela consiga ter uma independência para não se submeter a alguém, ou a família, ou ao marido, eu acho que o empoderamento ele nasce de uma independência financeira que a mulher tem que buscar. E vocês se consideram mulheres empoderadas nesse sentido, então? Eu acho que desde sempre, né? Acho que desde sempre. Nós sempre, talvez venha um pouquinho de criação, mas nós sempre buscamos pela vertente de sucesso profissional. As duas. Desde lá, o primeiro emprego com 18 anos, nós sempre soubemos trilhar onde nós gostaríamos de chegar. E culminou em abrir uma empresa que leve para todas as mulheres o sucesso profissional que nós já conseguimos conquistar nas nossas vidas pessoais. A capacitação, né? Como as mulheres podem chegar lá e buscar e ter uma confiança de que todas podemos. Basta ela buscar essa capacitação. Eu acho que quando a Paula fala de família, eu acho que a gente teve dentro de casa esse apoio dos nossos pais, a figura do pai mesmo fomentando essa questão não só da mãe buscando seu espaço, mas dos pais. Eu acho que não teve uma questão de gênero envolvido. A gente teve de casa essa coisa, precisamos achar o nosso lugar ao sol, né? Então busquem, tanto quanto um homem busca, eu acho que a gente tem que trilhar o nosso caminho de igual forma. Por falar em homem, ainda existe muito machismo no Brasil, na visão de vocês? E o que configura machismo, na opinião de vocês, na visão de vocês? Ainda existe muito do machismo na nossa visão e ele está mais intrínseco do que as pessoas imaginam. Ele está no dia a dia e aí a gente sempre acaba puxando isso para uma vertente um pouquinho mais profissional, porque é o nosso métier. Então, o machismo ele está incluso numa reunião de negócios onde eu tenho ali 4, 5 homens e eu sou a executiva e eles pedem para que eu faça o cafezinho. Ali está o machismo. Então, são nas pequenas vertentes, é quando eu sou, e já passei por isso, quando eu era funcionária de uma determinada empresa e eu tinha que trabalhar 2, 3 vezes mais do que os meus colegas para mostrar que eu era a pessoa mais competente para galgar um cargo, e não o homem que estava do meu lado, às vezes trabalhando menos. Porque para os homens em posição de chefia é muito natural que se eu tenho um homem e uma mulher para posicionar, vai para o homem. Não é bem assim. Eu acho que tem que ser situações de igualdade. E o machismo também está muito intrínseco nas situações pessoais, de rotina, dos casais. Nós fazemos eventos com mulheres, com 200, 300 mulheres para cada cidade onde a gente passa. E é muito comum, infelizmente, centenas de relatos de mulheres dizendo sim, eu sofro abuso, sim, o meu marido não deixa usar certa roupa, sim, o meu marido não deixa eu empreender. Eu acho que é nas coisas mais, nos detalhes, como a Paula fala, assim, eu acho engraçado, nesses eventos que a gente vai, quando eu tô no palco, eu tenho um filho de 6 anos e a gente tá lá na frente, quando a gente termina o conteúdo das palestras,
As mulheres chegam para mim e perguntam, mas com quem tu deixou o teu filho, que tu tá 2 dias fora? Eu disse, com o pai. As próprias mulheres se assustam, com o pai? Eu disse, sim, com o pai. E eu brinco no palco, eu disse assim, por que quando meu marido viaja, ninguém pergunta para ele, com quem tu deixou teu filho? Esse é o machismo que está intrínseco quando a gente traz, assim, ele não está só nos homens, ele também está nas mulheres. As mulheres também têm que aprender, e a gente está nesse universo agora tão feminino, né? As mulheres também têm que largar o machismo. Porque muitas vezes nós também apontamos o dedo para outra, nós também julgamos, nós também cometemos falhas. Então não é só do outro lado, não é só uma questão de gênero, é uma questão de permissão. Todas podemos, todos temos nosso lugar ao sol e não tem nada que o homem possa mais que a mulher e vice-versa. Perfeito. O presidente da República, Jair Bolsonaro, ele já foi diversas vezes rotulado como machista. Vocês enxergam dessa forma e como vocês avaliam o governo dele? Eu acho que, assim, eu não sou uma assídua, né, uma pessoa que fica ali na política e que tem um conhecimento vasto, digamos assim, né? Mas eu posso colocar que teve oportunidades onde ele não falou corretamente, vamos falar assim, que ele não nos empoderou. Foi infeliz, né? Foi infeliz, eu acho que no comentário, por uma causa que a gente busca tanto, de igualdade. E no cargo que ele ocupa, eu sempre digo que o cargo que tu ocupa, tu tem que medir muito as tuas palavras. Seja um grande chefe de uma empresa, seja nós mulheres à frente de um clube, a gente tem que saber medir as palavras. Eu acho que quando ele fala uma coisa que talvez não fosse o contexto do que ele gostaria de falar, mas há uma deturpação e as pessoas jogam, aquilo nos prejudica quando a gente está lutando pelo cargo que ele ocupa. Pode ser que ele não... Eu vejo que ele é uma pessoa bem casada, tem uma mulher muito forte ao lado dele, e eu acho que se ele fosse uma pessoa extremamente machista, essa mulher talvez não teria essa luz, né, não se posicionaria como ela se posiciona, né, nas causas que ela luta. Mas não conheço de perto para dizer se ele é ou se ele não é. Em relação à política, eu acho que é difícil hoje, né? Antes nos bastidores, a gente falava um pouquinho sobre o quão difícil é dar uma opinião do cargo que a gente está, pelo extremismo. Me preocupa hoje dizer se eu sou a favor ou se eu sou contra, e aí eu estou sendo muito sincera, pela preocupação com o extremismo. Se tu fala algo a favor, que tu vê boas práticas dele, à frente da corrupção, há muitas situações, vem um lado extremo que te ataca de uma forma que parece que a gente não vive uma democracia, onde todos temos o direito a ter opiniões. E eu acredito que ele faz muita coisa certa, mas também acredito que ele deva pecar, como todo governante. Mas eu ainda acredito, tenho aí que eu acho que ele está indo para um caminho ainda mais favorável do que tão prejudicial assim. Eu creio que o machismo, independente dele ter sido infeliz em algumas colocações, independe da postura dele. Porque, de novo, está intrínseco no nosso dia a dia. Ele teve uma colocação infeliz lá e aquilo ali é ruim e nos prejudica. Mas mais prejudicial do que uma colocação infeliz do presidente é eu, na minha rotina do dia a dia, ser tratada com preconceito. É eu no dia a dia dentro da minha empresa, com os meus pares, é eu na sociedade, é eu atravessando a rua, é eu fazendo uma reunião de negócios, onde o gestor de determinado negócio dá em cima de mim e não consegue me entender como uma pessoa ali trabalhando e colocando uma proposta comercial normalmente. Entende? Eu acho que sim, pode prejudicar, mas a gente tem que olhar mais talvez para o nosso umbiguinho, como é que a gente está tratando e lidando, porque a gente também vê muitas pessoas se posicionando no online. A gente é politicamente correto, mas na hora do dia a dia, no vamos ver, ainda tá lá. Trata mal a esposa, não dá liberdade para ela, vai tolindo. A gente escuta mulheres que não podem ir nos nossos eventos porque não tem quem fica com o filho e o marido não fica. E às vezes esse marido tá lá no online dizendo que ele é politicamente correto. Mas ele chega dentro de casa e a mulher não pode pôr o decote. Como é que fica? Será que é o presidente o problema? Ou será que tá na minha realidade? Há um contrassenso com tudo, né? Sem dúvida. Meninas, vocês apoiam o movimento feminista no país e vocês se consideram feministas? Eu acho que o feminismo, assim como a questão política, é um outro extremismo. E a gente não está aqui pelo extremismo. Nós consideramos que é importante as mulheres terem cargos de igualdade, e não só cargos, mas ter posturas de igualdade. Eu tenho que ser tão capaz de conquistar alguma coisa quanto você. Nós temos que ter as mesmas oportunidades. E aí nós não precisamos dos extremistas, e a gente está vivendo uma era tão de extremos, né? Ou eu sou machista, ou eu sou feminista, ou eu sou Lula, ou eu sou Bolsonaro.
E, ai meu Deus, ela é em cima do muro então. Ai, ela é péssima, ela é em cima do muro. Por quê? Porque a gente não pode lutar pelo equilíbrio. Eu acho que eu vivi isso na minha carreira quando trabalhei por muitos anos no corporativo num ambiente muito masculino. E eu procurei meu espaço e consegui o meu espaço. Cheguei no cargo mais alto da empresa, mas eu sei o quão eu tive que trabalhar a mais. E eu sei o quanto que... E aí vem aquelas coisas de... chegou um número de clientes aqui na empresa, vamos sair para um happy hour. Ah, mas ela é mulher, ela vai também? Teu marido deixa? Tu pode? Tu não pode? Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que saber... E quando eu dizia assim, vamos trazer um cargo X, uma analista aqui, um analista. Para esse cargo aqui era melhor se fosse mulher, porque ela tem que conversar com os homens. Eu dizia, e daí onde tu luta? Eu acho que não tem o cargo que é da mulher ou o cargo que é do homem. Então eu concordo com a Paula, o feminista hoje é uma coisa difícil de lidar. Se a gente não gosta do machista, a gente também não deveria de gostar do feminista, porque é o contraponto, é o extremo. Eu concordo plenamente, a mulher ela tem que... Por isso que o clube ele luta pela capacitação da mulher. A mulher quanto mais educada, quanto mais capacitada, e nós não estamos falando da mulher que vai ganhar R$1 milhão por mês, bom seria também, né? Mas é a mulher capacitada para ter um poder de argumentação e estar aqui na tua frente podendo debater política, debater qualquer assunto que lhe der na mente e ela esteja preparada para discutir com isso, que ela busque essa capacitação e que ela não se sinta menos. A mulher tem uma coisa da autoestima que tem que ser muito trabalhada, porque ela sempre tem o quê? E daí, talvez o feminista... As mulheres mesmo se assustam, né? Quando fala assim, para debater esses tempos na rádio, né? A gente tinha que debater o assunto... você é a favor das feministas. As mulheres têm medo de debater isso, pelo extremismo, porque vão vir aquelas que as próprias mulheres vão vir nos atacar. Porque você não é uma questão de ser ou não ser favorável. Eu acho que é o extremismo das coisas que vão muito aquém do que realmente a causa em si, né? Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já entrevistando as fundadoras do Clube da Luluzinha, Daiane e Paula Steffen. Na Forro Sul, você encontra forros de PVC, tradicional ou amadeirado, além de guarnição, rodapés e rodameios, com a opção de colocação com mão de obra especializada. Promoção de forro de PVC branco por R$ 14,99 o metro, o melhor preço da cidade. Forro Sul é na rodovia SC 350, bairro Albertina, em Rio do Sul. Fone 99174 6400. Programa 1 contra 1 de volta, hoje num formato diferente, 1 contra 2, pois eu recebo as fundadoras do Clube da Luluzinha, Daiane e Paula Steffen. Como surgiu a ideia de criar um clube só para mulheres empreendedoras? A ideia surgiu 3 anos atrás, quando eu já estava muito incomodada profissionalmente na minha carreira. Eu já tinha conseguido conquistar um relativo sucesso profissional, mas aquilo não supria mais. E a Daiane, de encontro, a gente sempre quis muito trabalhar juntas, sempre enxergamos uma na outra um modelo de profissional. Poxa, um dia se eu tiver que ter uma sócia, vai ter que ser assim. Seria ideal que fosse ela. E aí nós nos encontramos num momento disponíveis, optando por empreender, e o que nós enxergamos? Nós conseguimos um grande sucesso profissional sozinhas. Tínhamos uma expertise absurda na nossa história. Por que não levar isso para as mulheres, e são tantas, que ou não têm essa expertise, não tiveram essa vivência no corporativo, ou que não sabem como trazer isso para a realidade do negócio delas. O percentual de mulheres que empreende e quebra é muito grande. Por quê? Porque elas não têm a vivência que nós tínhamos. E não buscam a capacitação. E elas não sabem onde encontrar essa expertise. Então o clube nasceu com muito da nossa história, tentando levar para esse público que quer muito ter sucesso profissional e não sabe onde encontrar ou não sabe como implementar. E aí a gente vem com a nossa bagagem, que é mais de 15 anos de corporativo,
e nós temos aí formação até internacional, vivência em grandes corporações, em pequenas corporações, em como trazer mais clientes, em como organizar a casa dentro das finanças, dentro da comunicação, dentro do posicionamento, do branding delas, para que nós consigamos levar para elas o sucesso que nós conseguimos trazer para nós dentro dessa história de negócio. E qual a principal característica de vocês, ou do negócio de vocês, que fez o Clube da Luluzinha, em tão pouco tempo, apenas 3 anos, realizar cerca de 400 mentorias e impactar mais de 11 mil mulheres? Ou seja, é um case de sucesso. Qual a característica principal, talvez, que levou a esse sucesso? Eu acho que são alguns pilares que a gente se baseou muito forte quando a gente fez o famoso plano de negócio, e aí temos que fazer a lição de casa do que a gente ensina para elas, né? E a gente se fundamentou muito em inovação e surpreender. Então nós seríamos uma empresa que não seria a primeira do Brasil de focar em dar consultoria, mentorias, capacitação. Mas como que a gente ia, e o que a gente se propôs quando a gente sentou e disse vamos fazer um negócio, era vamos pegar tudo isso e vamos entregar isso de forma diferente. E aí é onde a gente sai pelo estado e fora do estado, fazendo os nossos workshops para chegar nas empresárias de uma forma diferenciada. A gente queria inovar e fazer elas viverem a grande experiência de vender o negócio delas, na prática. Então a gente saiu por aí em todo o estado, onde eram os eventos que a Paula comentou anteriormente, 300, 400 mulheres, então nós íamos a Curitiba, a Chapecó, a Lages. E era surpreendente, porque em um dia a gente faz e desmonta e tem 300, 400 mulheres, e aí começou esse grande... Como é que vocês conseguem, numa cidade que vocês nunca foram, que vocês não conhecem ninguém, que vocês chegaram pro evento e vocês colocam dentro de um hotel 300 mulheres e mais de 20, 30 empresas vendendo e criando experiência. Então a gente capacitava elas em 15 dias e mostrava para elas como fazer diferente, porque aquilo que ela fazia naquela noite, ela podia replicar no negócio dela. E aí onde a gente conquistava ela? É eu mostrando para ela assim, ó, eu consegui te fazer em 15 dias, propor um negócio e falar com mais de 300 mulheres numa noite. O que tu não consegue fazer pelo teu negócio em 6 meses? Se tu estiver comigo. Vem muito assim, a gente acredita de verdade que não há nada que uma mulher determinada queira fazer que ela não faça. Se ela estiver determinada a chegar num ponto, determinada a chegar numa meta, ela faz. E a gente vai ajudar ela a fazer isso. Um resumo de um evento desses é o clube mostrando que se uma mulher tem uma meta e ela se puser para jogo, ela vai chegar lá. Eu acho que nesse contexto do que a Paula está dizendo a mulher tem que querer. Estando próxima delas é assim, a gente tem a mulher que ela quer, como não só da mulher, como todo ser humano, né? Mas eu não sei qual é o caminho que eu tenho que trilhar para chegar, porque todo mundo quer estar no palco. Toda mulher quer estar lá com outras 300 mulheres e sendo inspiradora para todas elas. Mas será que eu quero pagar aquele preço? Aí é onde vem a determinação. A gente acredita que toda mulher tem, mas ela tem que se botar para jogo com a gente. Então é esse movimento que o clube quer trazer, da inovação, do surpreender, mas se botar para jogo. Bom, no bloco anterior, vocês destacaram que o empoderamento feminino está ligado à independência da mulher. E aí eu pergunto, é a renda que traz a independência ou a independência que traz a renda? Eu acho que é a independência que traz a Na renda. verdade, é a postura e o mindset dessa mulher que vai trazer as duas coisas. Uhum. Se eu enxergo que eu sou uma mulher determinada, não tem nada que eu queira fazer que eu não faça. Se eu quiser chegar aqui, eu vou chegar aqui. E se eu estiver muito determinada a chegar ali, tu percebe que o meu raciocínio já é de uma mulher independente, eu vou fazer independente da ajuda dos outros, eu vou fazer acontecer. E aí a renda é consequência. Vai vir. Uhum. Pode demorar mais para algumas porque não tem a capacitação ideal ainda. O apoio. Pode demorar menos, mas vai chegar. Se ela estiver verdadeiramente determinada a chegar em algum lugar, ela vai chegar. E aí é esse mindset que traz tanto a independência quanto essa riqueza que ela está buscando. É se enxergar como uma mulher independente e buscar isso. E buscar Exato. isso. Eu acho que está na cabeça mesmo. Eu acho que a mulher ela tem que se botar... Acho que a gente teve essa criação de sermos sempre independente, não depender de ninguém. Né? E quando eu falo não depender, não é ter um parceiro, ter uma parceira, ter alguém com quem... É tu ser independente e saber que depende muito de ti, mas que tu tem que ter tua rede de apoio. Eu vejo isso com mulheres que são mães. Então, eu quero muito... É muito difícil para a mulher que é mãe empreender.
né? Para qualquer mulher mas é aquela coisa, né? E a rede de apoio e ser independente não é ser sozinha. Exato. A mulher, ela entende que ser independente eu não preciso depender de ninguém, não é. A independência é assim, eu tenho que contar com a minha sogra, com meus amigos, com a minha vizinha, eu tenho que contar com a minha irmã, eu tenho que contar com uma escola, eu tenho que contar com uma assistência toda para eu poder ser independente. Não é tu fazer tudo sozinha, porque aí a gente cai naquela brincadeirazinha da super mulher, né? Aquela que dá conta de tudo sozinha, e aí fica muito pesado. E aí é onde a mulher, ela não consegue. Porque a independência, ela sabe onde ela quer chegar. Mas ela não é ingênua de achar que para chegar lá ela precisa ser sozinha. Talvez eu tenha que contar com certos pares para rebolar aqui no meio do caminho e chegar lá. E com o clube, né? É diferente depender de alguém e contar com alguém. Exatamente. São duas coisas diferentes. Perfeito. Para a gente finalizar esse bloco, por mais que se fale em igualdade dos sexos, nós sabemos que homens e mulheres possuem características distintas, características mentais, físicas. Na opinião de vocês, quais características as mulheres possuem que podem ser usadas como diferencial de mercado e, portanto, devem ser exploradas por elas? Curiosamente, a gente estava lendo uma matéria recentemente que falava muito sobre as características das mulheres, que hoje são as características do momento, por serem seres mais emocionais, mais relacionais. A gente está numa época em que se fala muito das soft skills, que são as nossas habilidades comportamentais. Essas habilidades são extremamente valiosas no mundo dos negócios hoje. Por que antigamente, hoje, olhando para trás, aquelas pessoas que estudavam contigo lá no colégio, que eram os verdadeiros CDFs, hoje, se tu olhar no mundo dos negócios, não são necessariamente as que tiveram mais sucesso. Em paralelo, aquela galera que era da turma do fundão, muito relacionável, muito relacionais, mas que não estudavam muito, por que muitos desses hoje têm grande sucesso profissional e financeiro? Porque elas deram talvez a sorte de que o mundo dos negócios hoje estava valorizando mais as habilidades comportamentais. Eu tenho que ser uma pessoa que transita em vários grupos. Eu consigo transitar ali no grupo dos homens que jogam golfe e consigo transitar ali no grupo dos gays que falam sobre moda. E a gente consegue se relacionar e transitar por diversos ambientes e diversos graus culturais de conversa, e isso às vezes é mais valioso do que eu ser extremamente técnica em robótica, por exemplo. Mas eu acho que a mulher, ela tem essa, e a mulher, eu acho que ela traz consigo saiu várias entrevistas agora falando sobre esse aspecto humanizado da mulher, né? Então hoje as empresas, elas estão buscando, como a gente está nessa era do relacionamento, a gente saiu de uma era da informação e a gente está na era do relacionamento, redes sociais, conexões. Então a mulher, ela tem essa habilidade de ser mais relacionável, essa coisa quase maternal, de vamos lá e todo mundo junto, eu vou olhar por ti. Então as empresas, para grandes cargos de gestão hoje e comerciais, eles estão colocando mulheres nessas lideranças, ainda muito abaixo da média do que precisaria, mas por causa dessa questão mais humanizada para que ela tenha um relacionamento. Mas eu ainda bato na tecla que eu acho que é a complementação, né? Eu acho que homens e mulheres não é um jogo de eu sou melhor, eu acho que há uma simbiose aí que dá ela bem avaliada. Eu acho que todo mundo tem o seu grau de sucesso. Não estou querendo ficar em cima do muro, mas eu acho que o clube, ele sempre teve esse cuidado de não ser assim, as mulheres são melhores que os homens. Não, a gente está lutando para que a gente tenha os mesmos direitos que os homens, né, num patriarcado aí tiveram e tem uma habilidade desenvolvida. A gente está buscando buscar esse tempo aí para estar de tão igual forma aí na capacitação. A gente vai para um rápido intervalinho comercial, voltamos já já com o nosso Pinga Fogo, aqui com as fundadoras do Clube da Luluzinha. Procurando blocos para construção, fossas e sumidouros, lajotas ou mesmo tubo para bueiros? Artefatos de Cimento Santa Teresa é o lugar certo. A empresa conta com produtos de alta qualidade e resistência. São diversas opções em artefatos de cimento, com diferentes modelos e tamanhos. Contamos ainda com um serviço de locação de mini escavadeira e retroescavadeira. Faça orçamento sem compromisso, rodovia SC 350, km 375, no Santa Teresa, em Aurora. Na Forro Sul, você encontra forros de PVC, tradicional ou amadeirado,
além de guarnição, rodapés e rodameios, com a opção de colocação com mão de obra especializada. Promoção de forro de PVC branco por R$ 14,99 o metro, o melhor preço da cidade. Forro Sul é na rodovia SC 350, bairro Albertina, em Rio do Sul. Fone 99174 6400. Programa 1 contra 1 de volta. Neste último bloco nós teremos mais algumas poucas perguntas para as fundadoras do Clube da Luluzinha, Daiane e Paula Steffen, e depois o nosso Pinga Fogo. Bom, primeira pergunta desse terceiro bloco. O Clube da Luluzinha realizou recentemente uma mentoria gamificada, um verdadeiro reality show, transmitido pela internet e que impactou mais de 100 mil pessoas. Como vocês classificam essa experiência? Um orgulho no coração, né? Uma loucura, assim, de primeiro momento, uma loucura muito audaciosa, assim, né? Foi realmente uma... A pandemia chegou para nós também, e aí eu lembro nitidamente do dia que a Paula chegou e disse: nós vamos montar um negócio muito legal. Daí ela veio com a ideia da gente montar a casa do clube, que já era algo que a gente queria fazer, de levar uma imersão para as mulheres dentro de uma casa e tal, mas aí veio a questão de ser o clube fazendo, né? O clube não se contenta só em levar 16 mulheres para o litoral, botar numa casa no final de semana, com tudo lá, mas daí tinha que ser ao vivo e gamificado. Então aí veio assim uma chuva de ideias para nós, onde a gente realmente se colocou. Foi um grande desafio, a gente, né, agradece muito as mulheres que compraram a sua inscrição, que toparam, que tiveram lá, mas realmente para nós assim foi um desafio, talvez o maior desafio que o clube já encarou assim com louvor, digamos assim, porque realmente superou nossas expectativas pelos patrocinadores que vieram com a gente apostando na ideia e pelos parceiros que tiveram com a gente, que é a Valeda Europeu, né, que esteve lá com a gente também. Então eu acho que isso foi uma soma de grandes empresas que tiveram lá por uma causa muito nobre, que é o empreender feminino. Eu tive 2 rescaldos. Eu acho que é mostrar para o empresariado num todo, não só para mulheres, mas o empresariado num todo, que ao passar por uma crise, você tem que se reinventar. E a gente fez isso. Nós fazíamos eventos presenciais para 300 mulheres indo para cidades onde ninguém nos conhecia e tínhamos sucesso fazendo isso. E já éramos um case nesse aspecto. A pandemia chega e não pode fazer mais. Nós tivemos que nos reinventar e fizemos isso. Segundo, a gente teria que fazer isso sem perder a nossa essência. A nossa essência, desde lá no primeiro bloco, quando nós falávamos, a nossa essência é surpreender. A gente vai fazer isso, temos que surpreender. E por que não, então, transmitir para o digital e extrapolar as 300 mulheres que vinham no presencial? No presencial, nós tínhamos uma vertente de sucesso, 300 pessoas, 400 pessoas. No online, a gente chegou em 100 mil. Incrível! É a dificuldade que nos trouxe um sucesso que nós nem imaginávamos buscar. E a segunda vertente, que eu acho que é fundamental, é, de novo, quando uma mulher determinada se coloca para jogo, ela faz acontecer e ela chega onde ela quer. Nós sabíamos que queríamos muito mostrar para o empresariado que não importa que crise ele esteja vivendo, é possível sim inovar e é possível sim ter o sucesso desde que ele esteja determinado a isso. Foi extremamente trabalhoso fazer. Muito trabalhoso. Eu, na segunda-feira, achei que eu ia desmaiar dirigindo. O meu corpo pediu arrego, assim, não dava mais. Acabou no domingo e falei, acho que daí o peso da coisa toda veio. Mas aquele alívio, assim, não importa quão difícil aquilo foi, quão trabalhoso foi, a gente conseguiu entregar, a gente teve mais sucesso do que teria se tivesse sido um evento presencial normal. Nós chegamos em casas que nós nunca imaginávamos ter chego e conseguimos mostrar para o mundo o que é uma mentoria de mulheres para mulheres. Eu acho que nesse caminho, acho que vir as mulheres, como veio mais de 3 estados, estiveram conosco lá na casa, mas eu acho que, pegando o que a Paula disse, foi muito difícil. Todo mundo quer estar lá. Quando as pessoas, ou quando a gente olha, né, alguém fazendo algo muito grande, a gente olha assim, mas é porque teve ajuda, é porque tem uma estrutura por trás, é porque teve dinheiro, é porque teve patrocínio. Foi muito difícil.
Foi muito trabalhoso, foram muitos domingos, o dia inteiro planejando, criando material, tudo foi feito por nós. A gente teve sim patrocinadores, mas aquilo tinha que ser subsidiado, porque a gente queria que fosse acessível o ingresso para as mulheres, para colocar uma casa, fazer tudo aquilo, ter transmissão ao vivo, e tinha que ser algo acessível para quem estivesse lá, para que as mulheres estivessem lá dentro conosco. Mas foi muito trabalhoso. Então, o que a gente falou assim da persistência, da resiliência que as mulheres que querem empreender têm que ter, é isso. Se eu quero aquele sucesso, eu tenho que saber que para chegar naquilo ali, eu vou ter que me dedicar e algo eu vou ter que abrir mão. Um outro passo inovador dado pelo clube foi a criação do plano de assinaturas, exclusivo para mulheres empreendedoras. Qual o objetivo dessa proposta e quais as pretensões de vocês com esse plano de assinaturas? Na verdade, eu seja sócia, que a gente veio toda trabalhada no Merchan aqui para ti hoje. Foi um lançamento no último dia da Casa do Clube. Nós já tínhamos estrategicamente posicionado para que as nossas mentorias fossem viáveis para quaisquer mulher, independente das barreiras territoriais. Porque hoje, no presencial, nós estávamos limitadas a mentorar as mulheres que estão a determinado X de quilômetros de nós. Mas por que nós não poderíamos oferecer o nosso serviço e a nossa expertise para aquela mulher que está muito longe? E que nos pedia, elas né? existem, tá? No direct, desde o início do clube, elas vêm e nos pedem. Como é que eu faço para ter uma mentoria de vocês? Isso vinha de Belo Horizonte, de Aracaju. Isso vinha, já veio do Amazonas. Um dia que uma mulher do Amazonas me disse que queria comprar a mentoria do clube e eu não tinha para oferecer, a gente queria, caramba, estamos vacilando. Uma que existe mercado querendo, a gente não está com a carta na mesa para oferecer. Então, vamos oferecer a mentoria do clube de maneira digital, com videoaulas, que é a mesmíssima mentoria que nós já entregamos no presencial, porém agora digitalizada, e com alguns encontros de hangout, com grupos exclusivos para as sócias, para que elas também tenham um pouquinho desse contato e do network empresarial que é tão valioso para nós. Porque uma das carências maiores da mulher é a falta de ter com quem trocar. Muitas vezes, quando ela é uma empresária, uma empresária única, a maior carência que chega para nós é assim, eu troco com quem? Eu vou buscar quem? Então, esses hangouts que quem é sócia tem a oportunidade de estar, ou de trocar, muitas vezes, diretamente com a gente, é onde ela troca uma ideia. Porque às vezes tu só quer trocar uma ideia, mas às vezes as tuas amigas não falam sobre o negócio, o teu marido não é uma pessoa que vai entender o que tu está querendo dizer, então ela se sente muito solitária. O clube vem para trazer esse pertencimento. Tu está pertencendo a um clube que tenha muitas vezes as mesmas dores que você tem, e você está pertencendo a um grupo ali que quer chegar muito longe e que talvez tu podes ajudar muita gente e também pode ser muito ajudada por... É um clube que torce pelo teu sucesso e que te dá ferramentas e respaldo para esse sucesso acontecer. Então, verdadeiramente nós queremos que as mentoradas sejam um sucesso. Verdadeiramente nós queremos que o empresariado feminino comece a tomar um pouquinho mais de posição de liderança. E aí a liderança tanto no governo, mas às vezes é a liderança na família dela. Porque nós cremos que quando uma mulher ganha um pouquinho mais, ela investe primeiramente na educação dos filhos. Ela investe na qualidade de vida da família. E a educação transforma uma sociedade. Se nós tivermos mais mulheres em posições de liderança, sejam elas quais forem, nós teremos uma sociedade muito melhor. Perfeito. Bom, vocês são primas, são sócias. Então eu gostaria que a Paula, agora, destacasse uma virtude e um defeito da Daiane. Meu... Gente, uma DR ao vivo. E a Daiane, da mesma forma, vai destacar uma virtude e um defeito da Paula. Paula, começa contigo. São muitas, claro. A Daiane, eu acho que eu vou chorar. A principal qualidade dela é... Cara, ela é muito assim, ó, vai dar certo, vamos pro jogo, tu consegue, vamos pra lá. Ela é determinada a fazer acontecer e ela acredita no nosso negócio. Então, esse mindset que ela tem, que é dela, que é natural, que é para poucas, isso daí é inspirador. Não é à toa que ela mobiliza centenas de mulheres ao redor dela. Todo mundo quer ter esse mindset, poucas conseguem. Para ela, nasci assim, né, meu bem? Não, foi me trabalhar. E um defeito? Um defeito eu acho que, possivelmente ela vai dizer de mim também, é perfeccionismo. O perfeccionismo, nós duas, e a gente se coloca no mesmo balaio,
Nós queremos tanto, mas tanto que tudo dê certo e que seja impecável, que a gente se cobra nós mesmas, eu a mim e ela a ela, e uma a outra. E aí é onde dá alguns fightzinhos, assim, porque a gente quer o perfeccionismo e é onde rola, porque numa sociedade não é só flores. Eu acho que a gente tem uma coisa de leveza, que era uma preocupação das nossas mães quando a gente se tornou sócia, porque éramos muito amigas, sempre fomos. Ah, mas e se pintar algum problema? E eu acho que isso em 3 anos, assim, depois de uma pandemia, se não separamos depois da pandemia, mas eu acho que isso e eu acho que é a característica dela quando eu digo assim, mesmo quando dá os fights, eu penso assim, ela é a sócia que eu preciso ter, porque ela me tira da inércia, ela me tira do movimento. Quando ela chega pra mim e diz assim, nós vamos fazer uma casa, nós vamos botar ao vivo, eu olho de meu... A Daiane diz assim, é como se a Paula fosse a sócia das ideias e você a sócia da ação. Eu opero. Eu acho que aí é onde a gente se complementa, porque eu acho que toda a sociedade tem que ter isso. Eu acho que se fôssemos 2 pessoas de ideias, a gente não teria, talvez, a coisa mais fria, assim, de isso vai dar dinheiro, isso não sei o que lá, isso... Tem que ter o pé no chão, né? Então, é uma parte, eu acho que se complementa. Eu amo ter ideias também, eu acho que, né, tem tudo isso. Ela ama ser organizada, mas a gente sabe contrapor. Então, quando ela vem com essas coisas muito, vamos fazer uma live drive-in, vamos botar 30 carros lá, vamos botar os patrocinadores, aí eu complemento, vamos botar carro. Foi bem legal, porque esse dia que ela trouxe assim, vamos fazer uma live drive-in que ninguém fez no estado ainda, e nós vamos fazer uma live drive-in. Eu disse, e vamos botar as pessoas bem separadas. Eu disse, meu, e se nós... Daí é onde eu acho que a gente flutua bem. Eu disse, então nós vamos botar carros lá dentro, e os patrocinadores dentro dos carros. Meu, daí ela olha assim, é isso. Aí parece que ela tá vendo assim a Disneylândia na frente dela. Eu acho que é isso, a gente é apaixonada por inovar, por surpreender. Eu acho que essa é onde ela me tira. Eu olho para ela assim, a primeira palavra que me vem assim é inovação. A inovação, surpreender. Então assim, quando a gente não tem nenhum evento assim nos próximos quilômetros para frente, assim, uma coisa muito up, muito que a gente muito over, a Paula começa... Daí, vamos fazer. Aí ela cresce, sabe? E eu acho que a empresa precisa disso. Toda empresa precisa disso. Esse olhar de não cair, não imaginar que uma ação que tu faz. A gente bate muito isso na tecla com as nossas mentoradas. Tu faz uma ação muito legal hoje. Não imagine que isso vai te dar respaldo daqui a um mês, ninguém lembra. Pra um ano. O marketing bem feito, ele é aquele que eu faço uma coisa aqui, eu faço uma coisa aqui, eu faço uma coisa aqui, e tu tá sempre no movimento. Tu tá sempre no movimento. Pra mim isso é marketing, sabe? E o defeito da Paula? Eu acho que o perfeccionismo ela levantou bem, mas eu acho que uma coisa que ambas temos é a teimosia. Eu acho que a teimosia é uma coisa de família, hereditária, tá no sangue assim, e onde a gente briga também, porque ela tem uma ideia, eu tenho uma ideia, nós dois somos visuais, a gente fala sobre isso, a gente discute a relação, e eu acho que precisa disso, como um casamento, de chegar e dizer, acho que aqui a gente acertou, acho que é uma conversa ruim às vezes de ter, mas eu acho que ela é necessária porque tu tira, né? Acho que o diálogo é isso, assim, conversei, agora... E a gente é muito assim, discutimos aqui, no outro dia, vida que segue. Porque tem as picuinhas e tu não discute a picuinha, tu traz o que é... Mas eu acho que a teimosia é uma coisa que ambas... Eu achei até que ela ia falar isso. Eu acho até que uma característica que é até legal levantar nesse programa, porque a gente falou tanto de feminismo e de machismo, é que nós duas temos um perfil um pouquinho masculino no sentido de ser pro jogo. Uhum. E isso vem no perfil comportamental também. Na hora que a discussão vem, porque somos humanos, existem nas melhores famílias, né? E quando a família é empresa, acontece também. Mas como a gente tem menos mimimi, e aí eu digo que é uma postura um pouquinho mais masculina, de tipo, a gente consegue discutir aqui, morreu aqui e a vida segue amanhã. Algo mais prático, algo talvez. mais prático. A gente tem esse perfil e aí é onde funciona bem. Porque se uma ficar de bico e uma semana sem se falar, a empresa para, né? Eu acho que a gente tenta implementar isso nas mulheres para gastar energia no que realmente importa. Então, claro que a gente peca, né? Eu também discuto com meu marido, ela também com dela, e aí por aí segue. Mas eu acho que tu dá valor, a gente entende que... a gente leva para as nossas relações pessoais isso. Tivemos uma discussão aqui, tá esclarecido, beleza, bola pra frente, não se fala. E não tem mais bico. Não tem mais. Tentamos, né? Bom, Daiane e Paula, nós vamos agora para o nosso Pinga Fogo. Ui. O funcionamento é muito simples, eu vou citar aqui um nome, pode ser uma pessoa, pode ser uma circunstância, um objeto, e eu gostaria que vocês respondessem o que vem à mente, com uma palavra. Uma resposta sucinta, curta, 1 ou 2 palavras apenas. É uma para cada? Tudo bem? Vai fazer uma para cada? Eu vou fazer
eu vou falar uma palavra, as duas podem tá. responder a mesma palavra. Tá bom. Tudo bem? Ou diferente, né? Cada uma com a sua opinião. Vamos lá. Começo sempre por ti, então, Daiane, pode ser? Ai, que bom. Ai, eu me escapei. Vai lá, vamos lá. Dilma Rousseff. Nossa, peraí, Dilma Rousseff. Eu acho que é uma pessoa culta. Polêmica. Michele Bolsonaro. Ela é uma pessoa agregadora. Inspiração. Michelle Obama. Ela é um exemplo. É um exemplo. Ministra Carmen Lúcia do STF. Empoderada. Meu, eu não vou repetir todas as delas, vocês vão achar que eu tô copiando, mas eu também acho. Ministra Damares Alves. Polêmica. No mínimo polêmica. Feminismo. Um caminho. Extremismo. Machismo. Retrógrado. Extremismo. A mulher empoderada é? Independente. Eu tô falando que vão achar que eu tô copiando. É que a gente é muito homogêneo. Independente. Quem é a mulher que mais te inspira? Qualquer mulher. Minha mãe. E você, Paula? Só Eu vou pode falar refazer uma. a pergunta. Quem é a mulher que mais te inspira, com exceção da mãe? Da mãe, tá. Com exceção da mãe. Que é uma resposta justa, citar a mãe. Sim. Mas eu acho que uma mulher que me inspira... Eu acho que eu vou citar Camila Farani. Meu, eu sabia, eu tava aqui pensando, ela vai falar, É porque ela sabe que eu sou muito fã dela. E pra você, Paula? Hoje a gente não tem, assim, uma só. É. São muitas, né? Eu gosto da Camila Farani por vertente de negócios. Eu gosto da Vanessa Tobias, que é um case próximo a nós, porque ela é, sim, um ser humano inspirador. Eu tenho a Priscila, que é uma gestora e uma grande investidora lá em Belo Horizonte que me inspira diariamente. A gente tem a Michelle Obama, a gente tem Gisele Bündchen, em várias vertentes de vida e inspirando as mulheres. Cite uma mulher que te desagrada, Nossa, difícil. Que me desagrada. que você não goste. Ai, olha, essa eu passo pelo sentido, sabe, de que assim, eu tô vou dizer assim, numa fase, e até pela causa que a gente, de não julgar. Eu acho que toda mulher, mesmo se eu não gostar dela, e com certeza eu tenho, mas eu tento limitar o julgamento, porque se ela tá fazendo algo que eu não gosto, é porque ela deve ter os princípios dela, ela tá no entender dela, pelo foco dela, ela tá fazendo algo que ela entende como certo pra ela. Se eu gosto, se eu não gosto, é uma questão, né? Era para ser em uma palavra, eu Sem passei problemas. Mas eu acho que eu não teria hoje essa pessoa para... Tudo bem. E você, Paula, teria alguém para citar? Eu acho que eu estaria não como não gosto, mas que eu não consigo olhar com bons olhos quando uma Dilma Rousseff fala numa posição de presidente da República, como ela já esteve, em estocamento, por exemplo. Isso daí ela coloca todo o nosso movimento lá para baixo. No relacionamento com a mulher, o homem precisa ser uma palavra. Amigo. Parceiro. Para ter sucesso nos negócios é preciso... Se capacitar. Se capacitar. E para a gente encerrar a nossa entrevista, defina o Clube da Luluzinha em uma palavra. Difícil. Difícil. Mas eu vou falar de sucesso. Para mim, é amor. Sucesso, amor, duas ótimas palavras, boas escolhas. Bom, assim nós encerramos o programa Um Contra Um. Essa foi a nossa entrevista, um formato um pouco diferente, um contra duas mulheres empoderadas, empreendedoras. Eu recebi hoje as fundadoras do Clube da Luluzinha, Daiane e Paula. Steffen, obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece. A gente agradece aí a visibilidade e o carinho, né? Pelo convite, dando obrigada. visibilidade às mulheres.
Até a próxima. Até a próxima. E assim nós encerramos mais um programa Um Contra Um. Eu te vejo em breve.